Os 10 erros de pronúncia mais comuns que você está cometendo em francês. Hoje eu vou falar sobre esses erros de pronúncia que a gente que fala português, brasileiros, portugueses, moçambicanos, enfim, nós falantes da língua portuguesa, cometemos muito em francês. E claro que eu vou te mostrar aqui também como corrigir esses erros. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brasiliana e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. E esse é o canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, nova por aqui, ou se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de apertar no botão vermelho que aparece aqui abaixo do vídeo para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vamos agora entrar no assunto, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem, tá? Vou mostrar aqui os 10 erros de pronúncia mais comuns em francês. E o primeiro erro, a gente vai começar bem simplesinho, tá? É um erro super simples de você corrigir, que é simplesmente a palavra merci. Pensa aí como é que você fala esta palavra em francês. Eu ouço muito os brasileiros falarem merci, como se aqui fosse assim. Merci não é. Esse é um A bem agudo, tá? Merci. Pensa como se esse E tivesse um acento agudo. Então, merci, merci. E esse R, ele não precisa ser muito forte, tá? Pode ser só merci, bem fraquinho aqui, como o meu nome, Roberta. Eu vou trazer aqui exemplos de palavras, mas isso serve também para vários outros fonemas similares. A gente já vai ver aqui a partir dos próximos erros. Então, quando você for falar, fala merci, não fala merci. Vamos lá para o segundo erro, esse aqui muito comum e também simples de corrigir, que é essa palavra aqui. Como é que você fala essa palavra? Fala aí em voz alta do outro lado. Como é que você fala essa palavra? Exatamente. No Brasil, a gente ouve muitas palavras, as pessoas falando petit, petit, como se aqui fosse assim, tá? Petit não é. Essa letrinha aqui tem um som que não existe na língua portuguesa, que é o som do E. É o som do E. O que é esse som? E faz a boca do O, olha a minha boca, faz a boca do O e fala E. E. Então você não vai falar petit, você vai falar petit. Petit. E olha, é tão simples isso aqui, que às vezes a gente fica com vergonha de fazer o biquinho, às vezes a gente fica querendo falar rápido demais para parecer mais natural, e a gente acaba se embananando. Então, a dica que eu dou aqui para você é, em vez de você tentar se atropelar, nessas palavras que você tem mais dificuldade de pronunciar, ou essas palavras que têm esses sons que não existem no português, principalmente para você que está começando a aprender francês agora, dá uma pausa na hora de falar essa palavra, em vez de você tentar se atropelar. Eu vou dar um exemplo de uma frase, claro que a gente vai mostrar tudo aqui em contexto. Eu vou dar um exemplo de uma frase aqui com a palavra petit, para a gente treinar juntos dentro de uma frase, tá? Porque isso é muito importante, é que muitas vezes a gente consegue pronunciar corretamente, a gente consegue pronunciar corretamente aquele som quando a gente está falando a palavra isolada, mas na hora de falar na frase a gente fala errado. Então, é muito importante você treinar não só dentro de palavras, mas também dentro de frases completas que você vai usar na vida real para você ir melhorando progressivamente a sua pronúncia, tá? Então, o exemplo aqui que eu vou dar é je bois du café au petit déjeuner. Eu bebo café, je bois du café, eu bebo café no café da manhã, au petit déjeuner. Então, como eu estava dando o exemplo, em vez de você falar je bois du café au petit déjeuner, você pode muito bem, se a palavra que você tem dificuldade é petit, falar je bois du café au petit déjeuner. Pode fazer com uma pausa, as pessoas nem vão perceber que você está dando uma pausa. Então, a palavra aqui, o segundo erro é a palavra petit. E geralmente esse som do E, tá? Vamos agora para uma palavra que a gente ouve muita dificuldade, os portugueses falarem, os brasileiros e portugueses falarem, que é a palavra fruit. Tenta aqui pronunciar comigo. Fruit. Fruit, que significa
fruta. E aqui, novamente, de onde vem essa dificuldade? Vem dessa letrinha aqui, que é o biquinho francês. Essa letra aqui, ela não tem som do U em português, o som não é o mesmo. Como é o som dessa letra? É U. U. Então, você vai fazer a boca do U e vai falar I. U. U. No começo pode até parecer estranho, porque esse fonema não existe no português, esse som não existe no português, mas é treinando cada vez mais que você vai conseguir chegar lá. É por isso, inclusive, que a gente fala tanto para nossos alunos do curso de francês Método Afrancesados, que é o nosso curso que é totalmente focado no francês da vida real, claro, que precisa começar a treinar a pronúncia desde o dia zero, desde o início do aprendizado, porque isso é um erro muito comum que muitos estudantes cometem, que é, não, eu vou aprender agora a gramática, vou ficar decorando essas regrinhas, vou aprender as coisas e lá na frente eu corrijo a pronúncia. Só que o que é que acontece? Você cristaliza seus erros de pronúncia e fica mais difícil de você corrigir depois. Então, é muito importante você tá treinando a sua pronúncia a cada aula, desde o início do seu aprendizado, certo? Então, vamos para um exemplo de fruit. E, obviamente, nada disso é grave, tá? Se você falar fruit, que seria assim, né? Os franceses, se você falar fruit, que é como se esse U aqui tivesse o som igual ao de português, os franceses vão, na cabeça deles, escrever desse jeito. Fruit, porque o som OU em francês tem som de U em português, tá? Então, se você falar isso aqui dentro do contexto, é muito provável, altamente provável, que os franceses entendam perfeitamente o que você quer dizer. Então, não tem nenhum problema você cometer erro, tá? Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. É só que é importante, se você quer realmente falar francês com naturalidade, você treinar para você conseguir chegar na pronúncia correta o quanto antes. Então, vamos lá para mais um exemplo. Vou fazer um exemplo parecido com o da outra vez. Je bois du jus de fruits au petit, agora você já sabe, déjeuner. Então, eu bebo suco de frutas no café da manhã. Je bois du jus de fruits, e aí eu posso fazer uma pausa. Fruit. Uma outra coisa, né, que tem aqui nessa palavra é o R, porque é o R seguido de U, né? São dois fonemas que não existem no português. Então, dá uma pausa. Fruit. Je bois du jus de fruits au petit déjeuner. No máximo, isso vai fazer a pessoa sorrir, vendo que você está se esforçando para falar francês. Então, esse foi o terceiro erro de pronúncia. O quarto erro de pronúncia é também muito parecido com esse. Vocês ouviram o que eu falei aqui no início do vídeo? Eu falei, je suis Roberta. Je suis Roberta. E aí é esse erro que é muito comum, que eu já falei, em vez de falar o U, é você falar como se fosse um OU em francês, é falar o som do U em português. Então, dá a pausa. Je suis Roberta. Je suis Roberta. E presta atenção que o S não vai ser pronunciado. Então, agora, vamos para mais um erro que tem aqui nessa frase, que na verdade é um bônus, porque eu nem contei aqui como isso, mas é um erro extremamente comum, que é essa palavra aqui, o je, tá? O je em francês, deixa eu colar aqui, o je em francês, a gente vai pronunciar como? Você vai fazer a boca do O e vai falar E, je, certo? Então, aqui você não vai falar G. Presta atenção que eu não sorrio para falar essa palavra. Eu falo je, e não falo G, tá? Então, isso é um erro muito comum, porque, mais uma vez, não existe esse som no português. Então, o que acontece é que muita gente confunde e fala G, só que G é isso aqui. G significa eu tenho em português, enquanto que je, fechado, significa eu. Então, presta atenção. Por exemplo, j'ai 34 ans. Eu tenho 34 anos. J'ai, olha o sorriso, j'ai 34 ans. Diferente de je suis Roberta. Certo? Isso aqui foi um bônus que eu não estava contando aqui nos nossos. Vamos agora para o nosso próximo erro, que é o erro número 5, que é muito comum também. Eu vou colocar aqui o exemplo já completo. Cette photo é spéciale. Olha aqui, especial. O erro que vocês mais cometem
é começar falando especial, como se tivesse um E aqui na frente. Não tem E em francês. A palavra começa com S. Eu não vou mentir que quando eu não estou prestando atenção, às vezes eu ainda cometo esse erro em francês. Então é muito comum mesmo. Não fique, ai meu Deus, eu falo errado demais. Ai meu Deus, que problema, não vão me entender. Vão te entender sim, mas é importante você treinar desde o início. Então, cette photo é especial. Essa foto é especial, que nesse caso, especial pode querer dizer especial, diferente, ou pode querer dizer também esquisito. Os franceses também usam, no francês da vida real, especial, para falar esquisito. E aqui é outra coisa, né? Que é muito importante, além da pronúncia, é você entender o francês da vida real. É você estar preparado, preparada, para você entender o que os franceses falam na vida real, de forma rápida, com o vocabulário que é usado na França, de forma real, né? E não só ficar estudando de forma completamente ligada ao livro, ligada à gramática e ligada ao método tradicional de estudos. Por quê? Aconteceu comigo isso. Eu passei 3 anos estudando francês numa escola tradicional. Quando eu cheguei na França, eu não entendi o que as pessoas falavam e eu me comunicava de uma forma completamente robótica. Eu me comunicava de uma forma completamente descolada da realidade do francês, da vida real. E é por isso que o nosso curso completo é totalmente focado no francês da vida real, que é o curso de francês Método Afrancesados. E é por isso também, porque a nossa missão é trazer o francês da vida real, para que as pessoas não façam o que eu fiz, passar 3 anos estudando, gastar dinheiro, gastar tempo, suar, se esforçar bastante para não conseguir realmente se comunicar com naturalidade em francês. É por isso também que a gente decidiu fazer o evento, eu vou colocar aqui, que é a Maratona do Francês da Vida Real. O nome já diz, né? Maratona do Francês da Vida Real, que vai acontecer do dia 8 ao dia 14 de maio, do dia 8 a dia 14 de maio, totalmente online e totalmente gratuito. Nesse evento, a gente vai te mostrar o caminho certo para você dominar o francês da vida real, ou seja, para você ser fluente de verdade, para você conseguir se comunicar com naturalidade, para você entender quando os franceses falam rápido, para você conseguir pensar em francês. Então, na Maratona do Francês da Vida Real, que vai acontecer de 8 a 14 de maio, a gente vai te mostrar esse caminho e a gente vai mostrar também a base fundamental do nosso método Afrancesados, que é nosso método completo, 100% focado no francês da vida real. Para se inscrever é muito fácil, basta clicar no izinho que está aparecendo aqui no vídeo ou no link que está aqui abaixo do vídeo e fazer a sua inscrição, certo? Vamos agora para mais um erro, o 6º erro, que é muito parecido com o erro número 5, que é j'aime faire du sport. Novamente, aqui, eu adoro praticar esportes. Praticar esportes é faire du sport em francês. E aqui é o mesmo erro, que é a questão do S. Os brasileiros têm mania de falar j'aime faire du sport. J'aime faire de sport. Não é du sport. E aí faz a pausa. J'aime faire du sport. Eu ainda faço, como eu já falei, esse é um dos erros que eu ainda cometo hoje em dia, mesmo sendo fluente há mais de 10 anos. E isso, às vezes, eu ainda cometo um deslizezinho de colocar esse onde ele não existe. Não tem nenhum problema, vão te entender. E é por isso que é importante, muitas vezes, quando você está falando, prestar atenção e marcar a pausa naquelas palavras que você sabe que tem mais dificuldade. Vamos para o erro número 7 agora, que está muito ligado a essa frase que a gente falou ontem, que a gente falou antes, que é gema. Presta atenção como eu estou falando isso aqui. Gema, gema. O que é que os brasileiros fazem? O que é que a gente fala? Gemer. A gente tem essa mania de achar que tudo no francês termina em E. Aí todas as palavras a gente começa falando não sei que lá é, não sei que lá é, gemer, je faisais. Gente, não é, tá? Não são todas as palavras que terminam com esse som E no final. Então aqui não é gemer, é gema. É como se esse E no final ele não existisse. Então, gema, gema, tá? Esquece que esse E existe. Vai terminar a pronúncia no M. Aí, não, mas eu escuto como se fosse um A. Não é como se fosse um A, porque você precisa soltar a boca para concluir a pronúncia desse M, né? Gema, gema, tá? Então, gema, um outro exemplo com essa estrutura, j'aime le français. J'aime le français. Eu gosto do francês, tá? Inclusive, aqui o verbo aimer não significa somente amar, significa também gostar, a depender do contexto.
Aqui, nesse caso, significa gostar, porque a gente não ama do fundo do coração. A língua francesa, como a gente ama nossa filha, nosso filho, nossa mãe, nosso avô. Não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Isso aqui tá um erro muito comum para os verbos, tá? Que estão conjugados. No caso, o verbo aimer está conjugado gema. E também acontece muito com palavras que terminam com a letra E. Por exemplo, eu vou falar je vais, por exemplo, à la carte. Que isso aqui é uma coisa que a gente usa muito no português também, né? Para dizer que a gente vai pedir uma comida do menu. À la carte é à la carte, não é à la carte. Tá? Tem gente que tenta falar em francês e fala à la carte, não é. À la carte termina no T. Vamos agora para o nosso 8º erro. Esse aqui eu demorei pra caramba. Para conseguir falar do jeito certo, mas eu vou te mostrar de forma super simples de como você fazer para não cometer mais esse erro. Lê essa palavra aqui em voz alta e eu vou escrever um exemplo aqui agora, enquanto você tenta pronunciar esta palavra. Certo? O exemplo, n'étudie pas la grammaire. Não estude a gramática. Então, a gente diz grammaire. Grammaire. Presta atenção que a gente tem 2 M's aqui. No português, o M, ele vai sempre tornar o som anterior nasal. No francês, não. No caso aqui tem 2 M's, o som anterior não se torna nasal. Então, não é grand-mère, é grammaire. Grammaire. Porque grand-mère é outra coisa, tá? Grand-mère significa vovó. Então, aqui é grand-mère e aqui é grammaire. Grammaire. Então, presta atenção que esse A não fica nasal. Grammaire. Não estude a gramática. Eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui no nosso método, a gente não foca em estudar, em decorar a regra de gramática. O nosso foco é 100% no francês da vida real, em situações reais, em formar suas próprias frases, sem ficar com essa chatice de decoreba. A gramática ela é aprendida naturalmente, dentro de contexto, de forma totalmente natural. Então, este é o erro. Inclusive, esse erro também é muito comum para falar a palavra maman, que significa mamãe. Presta atenção na pronúncia. Maman. Maman. Esse primeiro ma, ele é exatamente assim, ma. Ele não fica nasal, porque tem esse M aqui. Maman. Maman. Vamos lá para o nosso 9º erro. Vou escrever a frase completa aqui. Je vais. Como é que eu falo essa palavra aqui? É essa palavra aqui que eu quero que você diga em voz alta. Je vais. Nanana. Du pain. Certo? Eu vou comer pão. Então, o que é que a gente ouve muito? O brasileiro falar je vais manger. Je vais manger du pain. Não, não. Aqui a gente não vai pronunciar esse R. O ER no final das palavras tem o som de E. Então, você vai falar je vais manger. Manger. Je vais manger. Eu digo os brasileiros como se eu não fosse brasileira. Eu sou brasileira e eu já cometi muito, muito, muito esse erro. Não cometo mais porque eu sou fluente e você também vai chegar lá. Basta treinar bastante e sempre colocar as dicas que eu já falei aqui em prática, tá? Fazer a pausa, treinar desde o início. Je vais manger du pain. Então, não pronuncia esse R. Sempre que tem um verbo que termina em ER, você vai pronunciar E, não vai falar o R. Vamos agora para a nossa 10ª e última dica. E aí? Esse aqui é o erro. Eu quero ver se você sabe pronunciar essa palavra corretamente. Je prends le bus pour aller au travail. Eu pego o ônibus para ir ao trabalho. Eu pego o ônibus para ir ao trabalho. Então, aqui não é prends. Não é prends. Isso aqui, o DS, não é pronunciado no final. Je prends. Je prends. A gente acaba aqui a pronúncia. Je prends. Então, esse foi o erro número 10. Lembrando da maratona. Opa! Desmantelou tudo aqui. Maratona do francês da vida real, que vai acontecer dos dias 8
ao dia 14 de maio de 2023. O evento é de graça, certo? O evento é totalmente gratuito, totalmente online. Para você se inscrever, vai aqui no link que está aqui embaixo. Vai valer muito a pena, porque a gente vai mostrar na prática, com exercícios práticos, com aulas práticas do francês da vida real, o caminho certo para você conseguir chegar na fluência em 3 meses, se esse é o seu desejo, ou em 6, ou em 2 anos. Independente de qual for o seu desejo, eu tenho certeza que a maratona do francês da vida real é para você e vai te ajudar a chegar na fluência. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema. Agora você já sabe como pronunciar gema, eu gosto, o like aqui no vídeo, para eu saber que você curtiu esse vídeo com muitas dicas de pronúncia. E a gente se vê no próximo vídeo e, claro, na maratona do dia 8 a 14 de maio de 2023. Salut, à très bientôt!